Vamos lá, a gente vai estudar hoje então, os predicados, que também são conhecidos como sentenças abertas. Então, basicamente, predicados são afirmações em que nós temos uma variáveis, tá? Variáveis. Então, a princípio, vamos só focar naqueles predicados de uma variável, tá? Então, por exemplo, x mais 1 igual a 7. Eu não sei dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque ela é verdadeira se x for igual a 6, né? Porque daí fica 6 mais 1, vai ficar 7 do lado esquerdo e do lado direito tem 7. E é falsa para qualquer outro valor que eu vou colocar no x, né? Por exemplo, x for igual a 5. Então, do lado esquerdo vai ficar 5 mais 1 que é igual a 6 e vai ficar a expressão 6 igual a 7, que é falso. Essa aqui também, não sei dizer se ela é verdadeira ou falsa, depende do valor atribuído ao x. Mesma coisa para essa terceira aqui, ó. Tá? Se o x for solução dessa equação de segundo grau, então eu obtenho a proposição verdadeira. Caso contrário, se eu não pegar uma raiz dela para ser o valor de x, ela se torna falsa. Tá? Esse exemplo aqui, ó, essa afirmação, ela vive em Paranavaí. Eu também não sei dizer se é verdadeira ou falsa, porque aqui minha variável é o ela, tá? Porque dependendo da pessoa que a gente considerar, eu obtenho uma frase verdadeira ou falsa, tá? Por exemplo, se eu colocar Maria, é uma pessoa que mora em Paranavaí, então a frase, a afirmação Maria vive em Paranavaí é verdadeira. Agora, se eu colocar o nome de uma pessoa que não vive em Paranavaí, então ela vai ser falsa, tá? Então aqui é variável, aqui ó, no ela. De outra maneira, eu poderia representar essa afirmação aqui dessa forma: x vive em Paranavaí, ok? Essa última aqui, ó, exemplo 5. X estuda lógica. Depende, tá? Por exemplo, eu estudo lógica, então Anderson estuda lógica. É verdadeiro. Agora, se eu colocar o nome de uma pessoa que não estuda lógica, sei lá, então esse aqui se torna falso, tá? Então, isso que são predicados, tá? Então, são as sentenças em que temos uma variável, então ela está aberta a receber sujeitos, tá? Cuidado, predicados não são proposições, tá? Mas quando eu vou lá e especifico um sujeito, aí ela se torna uma proposição. Como por exemplo aqui, ó, Anderson estuda lógica, ok? Ó, igual aqui, se eu colocar x igual a 6, a proposição fica assim, 6 mais 1 igual a 7. Isso aqui é uma proposição, já isso aqui não é, ok? Então a ideia é nós partimos de predicados e nós queremos utilizá-los para construir proposições, tá? Então, como eu comentei, se nós variarmos o sujeito em um predicado, em uma sentença aberta, nós obtemos várias proposições. Ó, por exemplo, então, se eu tenho a frase é maior que zero, então a gente pode associar então o predicado x é maior que zero. E nós geralmente adotamos essa notação, tá? P de x. Então, sei lá, se essa é a frase P, então P de x é esse predicado aqui, tá? Então, P de x denota o predicado x é maior do que zero. E uma forma de construirmos proposições a partir de um predicado é associar valores a esse sujeito, né?
valores não necessariamente números, tá? Nesse caso, sim, mas sujeitos à variável. Então, por exemplo, aqui, x é maior que zero. Se eu pegar x igual a 2, como é que eu vou obter a proposição? 2 é maior que zero, que é verdadeiro, tá? Porque 2 é maior que zero. Então, ó, a ideia basicamente tem x, eu troquei por 2. Então, P de 2 é a proposição 2 é maior que zero. Quem que é o P de menos 5? É a proposição menos 5 é maior do que zero. É falso isso, pois menos 5 é menor que zero, tá? Então, o que é um predicado? É qualquer afirmação que tenha variáveis, tá? Como eu falei nessa aula, nessa parte do curso, nós vamos nos fixar naquelas proposições com uma variável apenas, tá? Então, aquela observação que eu fiz antes, que predicado não é proposição, tá? Pois ele ser verdadeiro ou falso depende do valor do sujeito, né, que nós escolhemos, tá? Para a variável. Bom, vamos ver então, talvez as duas maneiras mais importantes de transformarmos os predicados em proposições, tá? Bom, existem duas maneiras de transformar sentenças abertas, ou seja, os predicados, em proposições. A primeira é aquela de associar valores, tá? Igual nós fizemos ali em cima. Eu tinha, deixa eu apagar aqui. Então, eu tinha o predicado P de x, x é maior que zero. Aí, uma maneira de transformar isso aqui em um predicado é associar valores ao x, tá? Então, P de 2 é 2 é maior que zero, P de menos 5 é menos 5 é maior que zero e assim por diante. Posso escolher quem é o P de 10 aqui, por exemplo. P de 10 é a proposição 10 é maior do que zero. E assim por diante. Então, uma forma é associar valores às variáveis. Tá? E a segunda maneira que nós vamos ver agora é a de utilizar quantificadores. Tá? O que nós faremos é trabalhar com dois quantificadores. O universal, tá? Que é esse A de cabeça para baixo, e o existencial, que é esse E de trás para frente. Tá. Primeira coisa que a gente vai ter que tomar cuidado é para utilizar os quantificadores, nós vamos precisar de duas coisas. Um predicado, tá? E o conjunto em que os sujeitos, ou seja, a variável, pode obter valores. Esse conjunto nós chamamos de conjunto universo, tá? Então acontece. Para utilizar quantificadores, a gente precisa então do predicado e do universo. O universo é o conjunto de valores ao qual o x pode assumir, tá? Então, se eu mudar o universo e manter a proposição, eu vou ter outro quantificador que eu estou criando, outra proposição, tá? Então, a gente vai ver isso nos exemplos, ok? Porque mesmo que eu mantenha o predicado, se eu mudar o universo, eu mudei a proposição quando eu utilizei qualquer um dos dois quantificadores que a gente vai estudar hoje. Bom, então como é que a gente constrói o quantificador universal? Então nós partimos um predicado e de um universo. Então, o universo, então relembrando, é o conjunto de todos os sujeitos ao qual x pode assumir, tá? Nós formamos então uma nova proposição, que a gente vai ler assim: para todo x pertencente a U,
P de x é verdadeira. Então, essa proposição ela vai ser verdadeira quando P de x for verdadeira, qualquer que seja o meu elemento do conjunto U que eu escolher. Tá? Então, essa é a proposição, tá? Então, dado o predicado P de x e o universo U, a gente forma essa nova proposição. Para todo x pertencente a U, P de x é verdadeira. E como a gente denota? Assim, tá? Então, para todo x pertencente a U, P de x. Ou assim, para todo x pertencente a U, P de x. Então, sempre que eu tiver assim, escrito, ou assim ou assim, é basicamente é uma afirmação que está dizendo que para qualquer valor de x que eu escolher, desde que o x esteja dentro do conjunto 1, a proposição correspondente que eu obtenho, P de x, é verdadeira. Tá? Como a gente lê essa proposição para todo x, P de x? A gente pode ler assim, ó, para todo x pertencente a U, P de x, ou para cada x pertencente a U, P de x, ou ainda para qualquer x pertencente a U, P de x, ou também qualquer que seja o x pertencente a U, P de x, ok? Então, vamos lá, considerar esse predicado aqui, ó, P de x é o predicado x é maior ou igual a zero, ok? Se o meu universo for o conjunto dos números naturais, então nós obtemos a proposição. Para todo x pertencente a U, P de x vai ficar para todo x pertencente aos naturais, tá aqui, x é maior que ou igual a zero. X é maior que ou igual a zero, que é o P de x. Tá? Se U for conjunto dos números inteiros, então só relembrando os naturais, então são esse conjunto aqui. E os inteiros pega a gente considera os negativos, ok? Ambos são infinitos, tá? Agora, se eu pegar o conjunto dos números inteiros, já muda essa proposição, tá? Por quê? Porque eu mudei o universo, mesmo eu mantendo é, o mesmo predicado. Se eu mudar o universo, mudou a proposição. Então, essa proposição aqui e essa são duas proposições distintas. Essa aqui é verdadeira, tá? Por quê? Porque qualquer número natural que eu pegar, ele é pelo menos zero, tá? Então, x maior ou igual a zero é verdadeiro qualquer que seja o x que eu pegar dentro do conjunto dos números naturais. Já essa proposição, a segunda aqui, é falsa. Por quê? Não é verdade que todo número inteiro é maior ou igual a zero, porque os números negativos não satisfazem essa relação, ok? Então isso aqui é falso, não é porque x ser maior ou igual a zero não é verdadeiro para todo x inteiro, tá? Então vamos lá. Então observação, então o que eu acabei de falar. Essa proposição, o para todo x pertencente ao universo P de x, ela é verdadeira se P de x for verdadeira para todo x universo, tá? Ou seja, para qualquer valor que eu escolher de U, quando eu fizer a proposição P desse valor, né? Se eu pegar um x0 em U e olhar para a proposição P de x0,
ela é verdadeira, tá? Quando essa proposição é verdadeira. E quando essa proposição vai ser falsa? Quando o P de x for falso para pelo menos um elemento de U, tá? Pelo menos um. Então, exemplo fácil aqui, ó, bobo. P de x é a proposição x maior que zero. Então, se eu considerar a proposição para todo x pertencente aos naturais P de x, é falso. Por quê? Se você olhar, P de 1 é verdadeiro, P de 2 é verdadeiro, P de 3 é verdadeiro e assim por diante. Entretanto, P de 0 é falso. É o único valor do natural para o qual isso aqui é falso, tá? Ó, é que é estritamente maior, tá? Então, eu estou formando. X é maior que zero. Quando x for zero, isso aqui é falso, porque zero é igual a zero. Se que fosse maior ou igual, beleza, seria verdadeiro, tá? Então acontece, mesmo que eu tenha só uma exceção, tipo, é verdadeiro a proposição para todo mundo do universo, exceto um valor. Então essa proposição para todo x, p de x, vai ser falsa, porque para ser verdadeiro tem que ser para todo elemento do universo, tá? Não pode ter exceção, ok? Então, e aqui no item 2, uma observação, ó, se meu universo for finito, por exemplo, x1, x2, xn, então essa proposição aqui, ó, na verdade é essa aqui, ó. Tô pegando, então para cada valor do universo, quando eu calculo o p dele, né, nós obtemos uma proposição. Então, para x1 nós temos a proposição p de x1, para x2 nós formamos a proposição p de x2 e assim por diante. Até o último elemento, xn, nós formamos a proposição p de xn. Se eu pegar todas essas proposições e combiná-las com a conjunção, eu vou obter uma proposição que é a mesma que essa aqui que eu fiz a partir do predicado e do meu universo. Ok, gente? Então vamos lá, continuando. Então considere esse exemplo aqui. O meu universo é o conjunto dos números naturais. E a proposição, perdão, e o predicado é a afirmação x² igual a x. Então nesse caso, a proposição para todo x, p de x, vai ficar igual ao quê? Para todo x pertencente aos naturais, x² é igual a x. Tá? Então tá aqui, ó. Que a gente pode apresentar assim também. Ok? Então acontece, ó, isso aqui é falso. Porque não é todo número natural que satisfaz x² igual a x. Por quê? Se nós olharmos o p de 3, é falso. P de 3 é a proposição 3² igual a 3. O que é falso, porque 3² é 9, que é diferente de 3. Bom, como eu já encontrei um caso, um contra-exemplo que a gente fala, que nega para o qual o P de x é falso, no caso, então P de 3 é falso, então essa proposição é falsa, ok? Agora, se o meu... Imagine que fosse assim, ó. Em vez do universo ser dos naturais, fosse só o conjunto 0, 1, tá? Isso aqui seria verdadeiro, né? Por quê? Porque 0² é igual a 0 e 1² é igual a 1. Então nesse caso eu tenho 2. Isso aqui é o P de 0 e esse aqui é o P de 1. Então analisei para todos os elementos do universo, aqui nesse caso, o P dele é verdadeiro. Portanto, para todo x pertence a 0, 1, x² igual a x é verdadeiro. Tá? Então, ó, mais um exemplo em que essa proposição para todo x pertence ao universo P de x ser verdadeiro ou não, depende também do universo, tá? Não é só da proposição do predicado, ok? Mais
mais alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se não pulei nada. Isso. Vamos fazer em todos os exemplos o universo igual ao conjunto dos números inteiros. Então, por que isso aqui é falsa? Então, para mostrar que uma proposição em que envolve o quantificador universal é falsa, basta encontrar um caso em que falha. Quando que é falso? Se o x for igual a 5, por exemplo. Tá? Porque 5 é diferente de 3. Note que 5 é um número 5 é diferente de 3 e 5 está no universo, tá? Então, ó, presta atenção que os números que tem que pegar aqui, se eu quero provar que é falso, tem que estar no universo, que no caso é os inteiros, ok? Por exemplo, 1,5, falar assim, 1,5 diferente de 3. Isso não mostra que essa proposição aqui é falsa, porque o 1,5 não está no meu universo, tá? Você pode pegar qualquer número inteiro que diferente do 3, que isso aqui você prova que isso aqui é falso. O exemplo 2 aqui é verdadeiro, porque qualquer x, qualquer número inteiro que você pegar, se você somar o número é maior do que o x, tá? Isso é verdadeiro para todo número inteiro. Então, essa proposição aqui do exemplo 2 é verdadeira. Agora olha aqui, ó. A proposição, o predicado é x maior ou igual a zero ou x menor ou igual a zero. Então, quem é, por exemplo, P de 2? P de 2 é a proposição x é maior 2 é maior ou igual a zero ou 2 é menor que zero. O P de menos 1 é menos 1 é maior ou igual a zero ou menos 1 é menor que zero. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Não é difícil ver intuitivamente que essa proposição aqui é verdadeira para qualquer x inteiro. Tá? Por quê? Se eu pego o número, ó, para começar, eu tenho uma disjunção aqui. Vocês lembrarem lá do início do curso, a disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das duas proposições que a compõem é verdadeira. Então, vamos pegar o número inteiro. Se ele for... Então, temos três possibilidades. Né? Se ele for positivo, então isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. Então, a proposição, essa disjunção é verdadeira. Se o número inteiro for igual a zero, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Né? Então, a disjunção é verdadeira. Agora, se eu pegar o número negativo, então isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro. Então, a disjunção é verdadeira. Então, independentemente do valor que você pegar, qualquer x que você escolher, você vai obter uma proposição que vai ser verdadeira. Tá? Porque sempre ou ele vai ser maior ou igual a zero, ou vai ser menor que zero. Tá? Então, desse modo, essa proposição aqui do exemplo 3 é verdadeira. Essa proposição aqui, ó, para todo número real, x ao quadrado é maior que zero. Ela é falsa, por quê? E se você pega qualquer número real, isso aqui vai ser verdadeiro, exceto o zero. Ah, vamos chamar, por exemplo, p de x, a proposição x quadrado maior que zero. Então, p de zero é a proposição zero ao quadrado maior que zero. Isso é falso porque zero ao quadrado é igual a zero. Tá? Então, achei um valor, um número real para o qual a proposição associada é falsa, então essa proposição aqui é falsa, ok? Bom, essa proposição aqui, ó, qualquer que seja o número real x
mais 1 vezes x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 1. Bom, é verdadeira, né? Por quê? A gente sabe lá do ensino médio, como a gente faz a conta aqui? É porque o primeiro vai ter que fazer todas as distributivas. Então x multiplica com x, depois x multiplica com menos 1. Então aqui é x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x, tá? Agora eu vou ter que pegar o número 1, esse 1, multiplicar com o x, e depois multiplicar ele com menos 1. Então vai ficar 1 vezes x, mais x. 1 vezes menos 1, menos 1. Então x menos x vai dar 0, então vai sobrar para mim x ao quadrado menos 1. Isso aqui, ó, independe do valor de x que a gente usar, tá? Então isso aqui é verdadeiro para qualquer número real x. Então essa proposição aqui é verdadeira, tá? Esse exemplo 2 aqui nós já vimos que é falso, né? Porque o zero não satisfaz essa relação aqui. Vamos lá. Então agora vamos ver o quantificador existencial. Então acontece, no existencial a gente vai querer encontrar um valor no universo, ou seja, um sujeito, para o qual a proposição que a gente associada a esse valor seja verdadeira. Então se eu encontrar pelo menos um x no universo para o qual p de x é verdadeira, então a proposição que a gente vai construir que é o existe x pertencente ao universo tal que p de x é verdadeira, é verdadeira, tá? Então, o nome já fala. A gente pode ler para algum x pertencente a u, p de x é verdadeira. Ou a gente pode ler, existe um x pertencente ao universo tal que p de x é verdadeira, tá? Então, quando que isso aqui é verdadeiro? Quando eu consigo encontrar pelo menos um elemento no universo para o qual p de x é verdadeira. Tá? Então, ó, o nome já diz, para algum x pertencente ao u, p de x é verdadeiro. E aqui temos as notações, tá? É basicamente a mesma do universal. Só que agora a gente usa esse símbolo aqui, tá? Eu vou usar mais esse aqui, tá? Existe um x. Então, ó, voltando aqui, então a diferença. Então, essa proposição é verdadeira se p de x é verdadeira para algum elemento do universo. Ou seja, existe pelo menos um x no conjunto U que faz p de x ser verdadeira. E esse aqui, o universal, ele é verdadeiro se somente se p de x é verdadeiro para todo elemento do universo, tá? Então todo mundo que tiver, ele é verdadeiro se p de x é verdadeiro qualquer que seja o x do universo, tá? Então note que existe um x pertencente a u tal que p de x. A ideia é buscar dentro do universo um elemento, que eu estou chamando de x0, que torna p de x0 verdadeiro. Se existe um x0 no meu universo tal que p de x0 é verdadeira, então essa proposição é verdadeira. Agora, se para todo x do universo nós temos que
todo x0 do universo eu tenho que p de x0 é falso, então essa proposição é falsa. Tá? Então, se o... Agora, a observação igual eu fiz no outro quantificador, que é no caso que o universo é finito. O que acontece? Essa proposição acaba sendo equivalente a essa aqui, ó. Dizer que existe um x presente a u tal que p de x é verdadeiro, significa que a proposição p de x1 ou p de x2 ou p de xn é verdadeira. Tá? Porque, ó, se, por exemplo, o p de x1 é verdadeiro, então existe o x1 no universo tal que p dele é verdadeiro. Então, essa proposição é verdadeira. Tá? E se esse aqui é verdadeiro, porque algum p de algum xi é verdadeiro. Logo, como é que essa proposição é composta de várias disjunções, se pelo menos uma dessas proposições forem verdadeiras, a disjunção é verdadeira. Então, vai ser, tá? Então, ó, exemplo. Consideremos essa proposição. Existe um número natural x, ou de outro modo, existe x pertencente aos naturais, tal que x menos 1 é igual a zero. Como é que a gente denota isso? Assim, tá? Essa aqui é verdadeira. Porque eu consigo encontrar um número natural que satisfaz essa relação. Ok? Basta tomar x igual a 1, né? Porque se o x for 1, eu obtenho aqui nessa igualdade 1 menos 1 igual a 0, que é verdadeiro, tá? Vamos lá, exemplos. Proposição aqui, ó, é verdadeiro. Porque basta tomar x igual a 3. Se o meu x for 3, eu tomar o número 3, vou substituir aqui, eu obtenho a proposição. Vamos lá. Se o p de x é essa proposição aqui, ó, x igual a 3, então p de 3 vai ficar, quer dizer, isso aqui é um predicado, tá? Isso aqui é um predicado. Então, p de 3 vai ser a proposição 3 igual a 3, que é verdadeira. Então, encontrei um número natural inteiro que satisfaz essa proposição. Então, esse primeiro exemplo aqui é de uma proposição verdadeira. A segunda é verdadeiro também. Então, vou chamar aqui de q de x, o predicado x mais 2 igual a 2. Então, qual é o número inteiro que satisfaz ela? Esse. Eu obtenho a proposição verdadeira. É o zero, né? Porque vai ficar 0 mais 2 igual a 2. Q de 0 é verdadeiro. Portanto, a proposição existe um x inteiro tal que x mais 2 igual a 2 é verdadeiro. Certo? Ó, terceiro exemplo. Isso aqui é falso. Por quê? Então, ó, P de x nesse caso, o predicado é x mais 1 menor do que x. Para qualquer número inteiro que eu pegar, se eu somar 1, o resultado é maior que o número original que eu peguei, né? Por exemplo, 2. Por exemplo, se x for 2, 2 é menor que 3. E aqui tá. O que vai contradizer isso aqui para qualquer x, tá? Então isso aí é falso. Tá? Não existe nenhum x para o que torne
o P dele verdadeiro. Agora o exemplo 4 também é falso. Por quê? Ó, cuidado aqui que o universo é o conjunto dos números naturais, ou seja, são os números 0, 1, 2, em diante, tá? Só números inteiros. Então, x mais 1, o menor número possível que a gente consegue fazer aqui é o... Então, vou denotar por P de x o predicado x mais 1 menor ou igual a 0. Então, vamos lá, o P de 0 vai ser 0 mais 1 menor ou igual a 0. Então, aqui lá à esquerda dá 1. Isso aqui é falso. Quem que é o P de 1? É 0... É 1 mais 1 menor ou igual a 0. Então, lado esquerdo aqui dá 2. Ó. P de 2 é 2 mais 1 menor ou igual a 0. Só que tudo falso. Se eu fizer 3, também vai ser falso. Então, ó, sempre que o lado esquerdo ser igual desigualdade, vai aumentar. Então, como todo mundo aqui é falso, no menor valor possível, eu já obtenho uma proposição falsa. Então, não existe nenhum elemento natural para o que torne esse predicado uma proposição verdadeira. Portanto, essa proposição aqui é falsa. Então, ó, cuidado. Só mais um exemplo para reforçar o que eu falei lá atrás. Cuidado com o universo, tá? Porque dependendo da proposição, do predicado, a proposição que eu formo utilizando qualquer um dos dois quantificadores, eu obtenho a proposição verdadeira ou não, dependendo do universo que eu estou considerando. Por exemplo, se meu predicado é o P de x, x menor que 0, no caso dos naturais, a proposição existe um x natural, tal que P de x é falso, P de x é verdadeiro, é uma proposição falsa. Tá? Por quê? Porque todo número natural, então vou colocar de novo, naturais é o conjunto formado por esses números aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. O menor número natural possível é o 0. Então não vai ter nenhum número natural que satisfaça essa desigualdade aqui, tá? Entretanto, se eu pegar os números inteiros, nós teremos que P de menos 1 é verdadeiro, que P de menos 1 é a proposição menos 1 menor que 0. Então existe um x inteiro que torna P de x verdadeira. Então essa proposição é verdadeira. Essa aqui é verdadeira e essa aqui é falsa. Ok? Então, breve resumo aqui dos quantificadores. Então, o universal é esse aqui. Só o que acontece com o universal? É aquela proposição para todo x pertencente ao universo, P de x, essa é a proposição. Então, ela é verdadeira se somente se P de x é verdadeiro para qualquer x pertencente ao meu universo. Agora, se eu pensar... Então, o que acontece? Se eu quiser mostrar que uma proposição dessa é verdadeira, eu tenho que ir no meu universo. Então, mostrar que qualquer que seja o valor do universo,
Qualquer elemento do universo vai tornar a proposição correspondente verdadeira. Agora, vamos pensar quanto que é falso. Para ser verdadeiro, P de x tem que ser verdadeiro para qualquer que seja o meu x pertencente a U. Agora, para ser falso, então quando que isso aqui não ocorre? Isso aqui. Quando pelo menos um valor de x no meu universo existe para o qual P de x é falso. Então, P de x é falso para algum x pertencente ao universo. Se vocês pararem para observar aqui, não é difícil perceber que isso aqui é falso se a proposição, então, existe um x pertencente ao universo, então tem que existir um x pertencente a U, tal que P de x é falso. Mas P de x é ser falso, quer dizer que a negação de P de x é verdadeira. Então, a negação, basicamente está provando o quê? Que a negação desse cara aqui, ó, é a existência, existe a negação dos P de x. Então, ó, para tudo x, P de x, para mostrar que ela é verdadeira, eu tenho que ir em todo elemento do universo e mostrar que o P de x correspondente é verdadeiro. Para mostrar que é falso, basta obter um contra-exemplo, ou seja, eu tenho que encontrar algum elemento no universo que torne P de x falso. Ok? E uma forma de relacionar uma relação que esses dois operadores satisfazem é essa aqui, então. Então, negar para todo é a mesma coisa isso aqui. E agora o existencial. Então, essa proposição aqui, existe um x é verdadeiro se e somente se P de x é verdadeiro para algum. Quando eu falo para algum, é para pelo menos um elemento, tá? Se só um elemento for. Se para exatamente um elemento do universo P de x é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro já, tá? Basta encontrar um. Então, se eu tenho uma proposição, um teorema que diga existe um elemento que satisfaz isso, basta mostrar um, tá? Agora, como é que eu mostro que é falso? Isso é equivalente a mostrar o quê? Negar essa frase aqui, essa afirmação. Ou seja, P de x tem que ser falso para todo x do universo. Ou seja, eu não consigo encontrar nenhum elemento do universo que torne P de x verdadeiro. Ou seja, por quê? Para todo mundo do universo, o P de x correspondente será falso. Ou seja, existe um x pertencente a P de x, x pertencente a U, tal que P de x é verdadeira. É falso se e somente se a proposição para todo x pertencente a U, P de x é falso, ou seja, a negação de P de x é verdadeira. Mas falar que existe negação que é falsa é a mesma coisa dizer que a negação do existe é verdadeira, tá? Então, essa aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, essa aqui é falsa, tá? Mas isso aqui a gente vai ver mais nas próximas aulas, tá? E assim, esse negócio de treinar, quando que eu mostro que isso aqui é verdadeiro, ou mostro que isso aqui é falso, a gente vê muito nas demonstrações dos teoremas, tá? Tipo lá em GA, em G1, G2, a gente vê bastante teorema que tem que provar que uma propriedade é satisfeita para todos os elementos de um certo conjunto. Então, geralmente é um teorema desse tipo que a gente está mostrando que é verdadeiro, tá?
ok? Vocês aqui. Então, olha aqui, o exercício 34. É para escrever em linguagem simbólica essas proposições aqui, ok? Linguagem simbólica é utilizando os quantificadores, utilizando expressões matemáticas e tal. Então, vamos lá. O item A está aqui, ó. Dado x pertencente a U. Quer dizer que é qualquer x pertencente ao universo U, tá? Então vai ser um qualquer que seja meu x pertencente a U. Existe um y pertencente a U também, que é menor do que x. Então, ó, dado x em U, eu consigo encontrar um y em U também, que é menor do que x. Então, o meu y é menor, fiz errado aqui, é estritamente menor do que x. Então, assim a gente escreve. Então, o predicado é y menor do que x. Tá aqui, ó, entre colchetes. Cuidado com a ordem, tá? Eu tô falando que para qualquer x, ou seja, dado um x, eu consigo encontrar um y. Então é diferente de fazer assim, tá? Se eu colocar assim, tirar esse colchete aqui, só tá ocupando espaço. Essas duas proposições aqui são diferentes, tá? Aqui, ó, tá falando que imagine assim, ó, tipo, situação. Eu te dou um x qualquer, aí você consegue encontrar um y que satisfaz isso. Tá? É isso que está falando essa proposição aqui, ó. Essa proposição 1 aqui. E essa 2 está falando o quê? Que eu consigo encontrar um y, tá? Então existe um y, tal que a hora que eu encontrar esse y, ele satisfaz a seguinte propriedade: para todo x do universo, y é menor que x. Aqui é o contrário, ó. No item 1 nessa primeira proposição está falando para todo x do universo, ou seja, eu pego, vou lá e escolho um qualquer. Eu consigo encontrar um y no universo com essas propriedades. Na segunda aqui, proposição, está dizendo que no universo eu consigo encontrar um y que satisfaz a propriedade que para todo elemento do universo é menor que x. Tá? Então, essas duas são diferentes. O item A era essa aqui. O item B está falando, ó, existe um x presente a U que é menor ou igual que qualquer y de U. Então, existe tá falando lá então no item B, existe um elemento x no universo U, tal que esse x ele é menor ou igual que qualquer y no U. Então, para todo y no conjunto U, x é menor ou igual a y. Então, está falando aqui, eu consigo encontrar um x no universo que é menor ou igual que qualquer y do universo, tá? Olha o item C aqui. Está falando dados x em U e y também em U. Temos que x é menor ou igual a U ou. Então tem uma disjunção aqui. Ou y é menor ou igual a x. Vou fazer primeiro o predicado. Então temos que x é menor ou igual a y. Então x é menor ou igual a y. Ou y é menor ou igual a x. E quais são os quantificadores? Dados x e y. Então quer dizer que é para todo x e para todo y. Certo? Geralmente, matemática, a gente não usa o símbolo de junção, tá? Quando a gente está escrevendo aqui. A gente vem e usa a letra, em português mesmo, tá? Mas nesse caso do exercício, como está pedindo para usar em símbolos, pode deixar o símbolo da disjunção mesmo, ok?
Bom, gente, o exercício 33, ele tem vários itens, tá? Vai até o M, só que vou pegar só os 5 primeiros. Fazer alguns só para explicar para vocês mais ou menos, ver se vocês entendem a ideia, tá? De novo, esse aqui é um exercício que envolve vários universos, tá? Perdão, duas variáveis, tá? Então eu não expliquei na aula, mas a ideia está lá, tá? É mais ou menos igual. Então, ó, é para considerar 3 universos possíveis: os naturais, os inteiros e os reais. E para determinar se as proposições dadas são verdadeiras ou falsas para cada um desses 3 universos. Então a gente tem que fazer 3 vezes, tá? Para cada letra. Então, item A, se U é igual ao conjunto dos naturais. Então a proposição é: para todo o x existe um y, logo x mais y igual a zero. Isso aqui é falso, tá? Então vai ficar assim a proposição: para todo x pertencente aos naturais, existe um y pertencente aos naturais, tal que x mais y é igual a zero. É falso. Por que que é falso? Então, para mostrar que é falso, basta pegar algum x para o qual não existe nenhum y, tal que x mais y é igual a zero. Pois ó, se eu pegar x igual a 1, se fosse verdadeiro, vamos pensar assim, se fosse verdadeiro, ele está dizendo que para todo x natural que eu escolher, nesse caso por 1, eu conseguiria encontrar um outro número tal que 1 mais esse número é igual a zero. Tá? Mas não existe, porque 1 mais qualquer número natural não vai dar zero. Para dar zero, a gente sabe, teria que pegar o y igual a menos 1, né? Porque deve ficar 1 menos 1 igual a zero. Mas como menos 1 não é um número inteiro, isso aqui é falso. Ok? Então não existe um y natural tal que x mais y é igual a zero. Ok? Isso aqui foi... Deixa eu colocar outra cor aqui. Isso aqui, ó, eu só fiz 1/3 do exercício, tá? Agora, se o universo é para fazer com os inteiros, aí a posição vai ficar assim. Para todo x pertencente aos inteiros, existe um y pertencente aos inteiros, tal que x mais y é igual a zero. Isso aqui é verdadeiro. Como é que a gente prova que é verdadeiro? Com efeito. Por quê? Para qualquer x, vou fazer um rascunho aqui primeiro. Então, ó, o cara me dá o x, eu tenho que encontrar o y, tal que x mais y é igual a zero, né? Então, quem que é o y que eu pego? É o menos x, certo? Só isolar o y aqui. Com efeito, então, dado x pertencente aos inteiros, quem é o y que eu pego? Y menos x igual a menos x satisfaz. X mais y é igual a x mais menos x, que é x menos x, que é igual a zero. Tá? Isso que eu fiz independe do número inteiro que eu pegar. Tá? Provei que para todo x eu tenho um y específico para ele que satisfaz. Tá? Então, portanto, ela é verdadeira. E para os naturais, para os reais, perdão, é análogo. Tá? Por que vai ser verdadeiro? Qualquer número real que você pegar, você pegar o oposto dele, é o número que satisfaz essa igualdade. Tá? Isso aqui. Então, isso aqui é análogo ao caso o igual a z. Ou seja, da mesma forma a gente faz, tá? Se eu trocar o z por r aqui, ó, a solução é a mesma. Porque dado um número real,
você vai pegar o y que é sendo igual ao menos esse número real. Então, quando você fizer a conta, vai ficar x mais y, vai ficar x menos x igual a 0. Tá? Vou fazer o item B, que, ó, olha só. Do item A para o item B, ó, parece que é a mesma proposição, só que não é, porque eu inverti a ordem aqui, ó, do existe com o para todo. Deixa eu colocar de vermelho qual que é. Existe um x pertencente a U. Aqui embaixo para economizar espaço. Tal que para todo x pertencente a U, x mais y é igual a 0. Tá certo, né? Agora, no caso dos que o universo é os números naturais. Então, a proposição fica assim, ó. Existe um x número natural, tal que para todo y natural, x mais y é igual a 0. E aqui em cima eu fiz errado, né? Aqui é y. Isso aqui é falso, né? Porque, ó, se existisse um número natural que satisfizesse isso, para todo número natural, você pegar e somar com ele vai dar 0, isso seria um absurdo, tá? Isso, isso não poderia ocorrer. Por quê? Ó, note que só tenho dois números naturais. São tais que x mais y igual a 0. Então, y é igual a menos x, tá? Como o x é natural, temos que x é positivo. E como o y é menos x, e assim y é negativo. Ou seja, o y não seria um número natural, tá? Então não tem como encontrar um y natural que satisfaz isso. Tá? Porque os naturais são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Conjunto dos inteiros. Isso aqui é falso também. Então, para começar, a proposição fica assim. Existe um número inteiro x, tal que para todo y pertencente aos inteiros, temos que x mais y igual a 0. Isso aqui é falso. Por quê? Se eu pegar um x satisfaz a propriedade, então, vou fazer assim, ó. Suponha por absurdo, vou fazer de conta que isso aqui é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, então existe um x inteiro. X é um número inteiro. Satisfaz que x mais y é igual a 0 para qualquer y pertencente aos inteiros. Então, em particular, então, x é um número tal que para qualquer y que eu pegar, quando eu somar com x vai dar 0. Ok? Então, em particular, se o y for 0, vai dar 0. E também, se o y for 1, o resultado é 0.
Então, isso implica que da primeira equação aqui, ó, x tem que ser igual a 0, tá? E da segunda sai que x é igual a menos 1, que é um absurdo, tá? Então, esse x está fixo. Aí, se você encontrar, a partir do momento que eu peguei 1, eu fixei. Aí, não consigo encontrar um de tal modo que para todo y satisfaça isso, tá? E para os reais o argumento também é o mesmo. Então, nos reais aqui o argumento é o mesmo, tá? Porque se existisse um número x nos inteiros, que satisfaça a igualdade para todo y inteiro, real, perdão, então em particular x mais 0 teria que ser 0 e x mais 1 também teria que ser 0. Então o x teria que ser dois valores distintos aqui. Então acabou, não pode acontecer isso. Ok, gente? Bom, os outros itens são análogos, tá? Aí eu vou então pular para outro exercício aqui. Bom, pessoal, esse exercício 31, vamos lá. É para transformar estes 7 predicados em proposições verdadeiras utilizando quantificadores no universo dos números reais, tá? Basicamente é para falar se é para usar o existe ou para todo. Ó, o item A, eu não posso usar o para todo, por quê? Ó, o universo sempre os reais, tá? Isso aqui é falso, por quê? Porque tem números reais que não satisfazem essa igualdade. Por exemplo, 2. Se o x for igual a 2 aqui, ó. Uh, x igual a 2, então aquele predicado, esse aqui, se torna a proposição raiz de 2 ao cubo. Que é igual a raiz quadrada de 8, que é diferente de 2, tá? Então a proposição é falsa. Portanto, a gente tem que usar o existe, porque essa aqui é verdadeiro. Pois se x igual a 1, então nós vamos ter assim, a raiz quadrada de 1 ao cubo é a raiz de 1, que 1 ao cubo é igual a 1, raiz de 1 é igual a 1. Então no caso x igual a 1, obtemos que uma proposição verdadeira, tá? Deu item B. X mais 1 vezes x menos 1. Aqui é igual, tá? Acho que na hora que dei o print ficou o cursor piscando. Igual a x quadrado menos 1. Isso aqui é verdadeiro para todo x, né? Então a proposição é assim, né? O predicado x mais 1 vezes x menos 1 igual a x quadrado menos 1. Então a proposição para todo x pertence a U, x mais 1 vezes x menos 1 igual a x ao quadrado menos 1 é verdadeiro. Ah tá, na aula eu não comentei, mas se uma proposição para todo é verdadeira, se eu trocar simplesmente o quantificador para o existe, também vai ser verdadeiro, tá? Se o para todo é verdadeiro, então o existe é verdadeiro. Cuidado, não implica que se o existe é verdadeiro, então para todo é verdadeiro, tá? Por quê?
Então, vamos lá, de fato, quando a gente faz x mais 1 vezes x menos 1, vou fazer de novo, tá? A gente vai distribuir aqui as contas, tá? Então, o x multiplica o x e o menos 1, depois o 1 multiplica o x e multiplica o 1. Então, aqui vai ficar x vezes x mais x vezes menos 1 mais 1 vezes x mais 1 vezes menos 1. X vezes x dá x quadrado, x vezes menos 1 menos x, 1 vezes x mais x, 1 vezes menos 1 menos 1. X menos x, 0. Então o resultado está aí, ó, x quadrado menos 1. Isso aqui, ó, qualquer que seja meu número real x, tá? C. Raiz quadrada da x quadrado igual a x. Aqui tem que tomar cuidado, porque tem um negócio que todo mundo erra aqui, tá? O pessoal tem costume de chegar, às vezes o pessoal aprendeu assim, raiz quadrada de um negócio quadrado, você só corta, dá x. Então é verdadeiro. Isso aqui não é verdadeiro, tá? Só é verdadeiro se você estiver falando em números naturais. Porque, ó, por exemplo, se eu pegar raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Isso é raiz quadrada? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é 9. Que é 3. Mas o x aqui desse caso que eu estou usando não é o 3, é o menos 3. Tá? Então a regra correta, isso aqui é o que? É que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, tá? Então lembrando que módulo é o módulo lá do vocês viram no ensino médio, tá? Você vai desconsiderar o número negativo. Então módulo de menos 1 é 1, módulo de menos 2 é 2. Agora se o número for positivo, o módulo dele é ele mesmo, tá? E assim por diante. Então a definição é que o módulo de x é menos x se o x for negativo e é x se o x for maior ou igual a zero. Vamos lá. Então, já ficou claro aqui que a proposição para todo x real, raiz quadrada de x quadrado igual a x, é falsa. Por quê? Pois se x igual a... Vou pôr menos 1. Eu usei menos 3 ali, mas aqui eu vou usar menos 1. Então, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Que é diferente do menos 1 original, né? Que aqui está falando que teria que dar x. Não deu. Deu o oposto dele. Tá? Agora, o existe... é verdadeiro. Basta pegar um número que satisfaça isso. Ou seja, qualquer número maior ou igual a zero. X igual a zero. Então, raiz quadrada de 0 ao quadrado é raiz quadrada de 0, que é igual a zero. Tá? Bom, os outros itens é só ir testando, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui. Nós consideramos aqueles predicados com uma variável, né? Eles eram, digamos, dessa forma aqui, ó, p de x e y. Aí tínhamos duas formas de transformar um predicado
em uma proposição. A primeira era substituir o x por algum valor, tá? Vindo lá do seu universo. A outra maneira era utilizando os quantificadores, certo? Aí como meu predicado tinha uma única variável, né? Nós só conseguíamos duas proposições a partir da P de x, ok? O que nós vamos estudar nessa aula de hoje, né? Principalmente nesse primeiro vídeo, que vai ser mais a parte teórica, são os predicados com mais de uma variável, tá? Ou seja, os predicados serão sentenças que envolvem duas variáveis, tá? Isso é bastante comum na matemática. Por exemplo, com qualquer equação com duas variáveis, como essa expressão aqui, ó, P de xy é o predicado 2x mais y igual a 24, onde x e y são números inteiros, tá? Então, para começar, quando eu tenho um predicado, então ele é uma sentença que envolve variáveis, tá? Cada variável vem de um universo. Esses universos podem ser distintos ou não, tá? No contexto do exemplo, do exercício, do livro que você estiver estudando, vai estar bem tem que estar explicado lá qual é o universo ao qual cada variável pertence. Então, nesse caso aqui, ó, o universo é o conjunto Z, tá? Bom, aula passada, então não vou nem comentar muito. Por exemplo, quem é a proposição P de 2, 2? É a proposição 2 mais 2, 2 vezes 2, mais 4 é igual a 24. O P de 0 menos 1 é 2 vezes 0 mais menos 1 igual a 24, e assim por diante. Então, a primeira maneira de transformar um predicado com várias variáveis em uma proposição é substituindo as variáveis por valores do universo, tá? Aí a segunda maneira é mais interessante, que é o que a gente pretende estudar nessa aula, é a utilização de quantificadores, tá? Então, o que acontece? Usar só um quantificador não torna, nesse caso, que temos um predicado com duas variáveis, não vai tornar esse predicado uma proposição, ó. Então, nesse caso, se eu usar o quantificador universal, e nesse segundo aqui, estou usando o quantificador existencial. Então, só estou quantificando a variável x, então a variável y fica livre, tá? Então, essas duas expressões em amarelo não são proposições, tá? Ainda são predicados. Da mesma forma, se eu quantificar apenas a variável y, a variável x fica livre, tá? Então, essas duas expressões em azul ainda são predicados, tá? Para tornar esse predicado uma proposição, eu tenho que quantificá-lo duas vezes, tá? Então, como observação aqui, ó, se eu tenho um predicado com várias variáveis, a gente vai ter que quantificá-lo todas as suas variáveis para obter uma proposição, tá? Então, no caso de duas variáveis, temos quatro formas de quantificá-lo. Usar duas vezes para todo, o quantificador universal. Usar duas vezes o quantificador existencial. Aí usar ambos os dois quantificadores e o em azul, em verde e rosa aqui, ó, eu estou usando
o existencial e o universal juntos, só que aqui vem o para todo antes do existe, aqui vem o existe, aqui ó, vem o existe antes do para todo e aqui vem o para todo antes do existe, tá? Bom, qual a diferença entre esses quatro? Para começar, a variável x está associada ao universo U e a variável y aqui estou associando ao universo V. Então, é o que eu falei, os universos do qual as variáveis vêm podem ser distintos, tá? O nosso exemplo aqui em cima, o x e o y eram ambos números inteiros, tá? Então eram do mesmo universo ambos. Mas no caso geral eles podem ser distintos, tá? Então, ó, em amarelo aqui, essa proposição amarela está dizendo o quê? Está dizendo que para qualquer x do universo U e todo y no universo V, P de xy, tá? Essa de verde está falando que eu consigo encontrar um x em U que tal que todo elemento do y em V satisfaz P de xy e assim por diante, tá? Vamos ver como é que fica no exemplo aqui, ó. Então, meus universos vão ser os seguintes. H maiúsculo é um conjunto, sei lá, de homens. E M vai ser um conjunto com algumas mulheres, tá? Esses serão os dois universos. E o predicado é o seguinte. P de xy é o predicado x é irmão de y. Então, x varia no universo H e y varia no universo M, tá? Então, se eu usar o codificador universal tanto nas variáveis x e y, nas duas variáveis, nós vamos obter então qual proposição? Essa amarela diz o quê? Que todo elemento de H é irmão de todo elemento de M. Ou seja, todo homem em H é irmão de qualquer mulher em M. Tá? Agora vamos para a segunda aqui, ó, em azul. Tá falando o que aqui, ó? Todo x em H existe um y em M. Então, aqui está falando que qualquer homem que eu escolher no conjunto H, eu consigo encontrar uma irmã dele no conjunto M. Tá? Então, para todo homem X em H, eu consigo encontrar, existe uma mulher Y em M, tal que X e Y são irmãos. Agora vamos olhar isso aqui em que eu inverto a ordem dos quantificadores. Ó. Existe X em H, tal que para todo Y em M, P de XY. Você está falando, o que significa isso aqui? Significa que eu consigo encontrar um homem no conjunto H que é irmão de qualquer mulher do M, ou seja, ele é irmão de todas as mulheres do conjunto M. Tá? Igual tá aqui, ó. Como é que a gente pode traduzir isso? Existe um homem X em H, tal que toda mulher Y em M é irmã de X. Tá? E o último aqui, ó. Em ambos eu usei o quantificador existencial. Como é que fica? Então, existe um homem em H e existe uma mulher em M, tal que X é irmão de Y. Tá? Então, o que significa isso? Então, é possível encontrar um homem no H e uma mulher no M que são irmãos, tá? Então, vamos ver então alguns exemplos aqui, ó. Essa proposição aqui, ela é verdadeira, né? Então, ó, a gente quer analisar a equação 2x mais y igual a 4. Então, o que está dizendo isso aqui? Essa proposição. Está dizendo que para qualquer x inteiro que eu escolher, eu consigo encontrar um y em z
ambos em z, né, x e y, que satisfaz a equação, tá? E essa proposição é verdadeira. Com efeito, para todo x eu consigo encontrar um y, né? Então, fixado um x arbitrário, como é que eu sei qual é o y que satisfaz essa equação? Basta isolar o y, tá? Então, y é 24 menos 2x. Então, por exemplo, se o x é igual a zero, quem que é o y? É só resolver aqui essa equação aqui. O y vai ficar 24 menos 2 vezes 0. Então, y é igual a 24. Se o x for 1, o y é o quê? 24 menos 2 vezes 1. Então, vai ser 22. Tá? Então, ó, a gente tem que saber ler. Então, para qualquer x que eu escolher, eu consigo encontrar um y. Eu estou fazendo. Se qualquer x que eu escolher, se x for 24, eu consigo um y que satisfaça a equação aqui. Quem que é o y que eu pego? É o menos 24, certo? Agora vamos fazer essa proposição aqui, ó, que parece que é a mesma, mas eu vou trocar a ordem aqui, tá, dos quantificadores. Então agora vai ser a proposição. Existe um x tal que para todo y, 2x mais y é igual a 24. Então isso aqui é falso. Então, ó, como a gente prova que isso é falso? Suponhamos que x satisfaz isso. Ó, tá falando o quê? Que eu consigo encontrar um x tal que para todo y, 2x mais y é igual a 24. Então, existe um x, por exemplo, se o y for 0, ele vai satisfazer a equação. Se o y for 1, esse mesmo x satisfaz a equação e assim por diante. Tá? Aí vamos chegar no absurdo, vamos chegar que não pode, vamos provar então que não pode ser um único x. Então, ó, suponhamos que tal x exista. Então, o que eu vou fazer? Então, se existe um x que satisfaz essa equação 2x mais y igual a 24 para qualquer y, então em particular, se eu pegar aí qualquer dois valores distintos de y que eu pegar, o x satisfaz a equação correspondente, né? Então, por exemplo, para y igual a 0 e y igual a 1, temos que 2x mais 0 é igual a 24. Mas isso aqui implica que o x é igual a 12, né? Só resolver essa equação aqui, ó. Então, x é 24 por 2, que é 12. E a outra é y igual a 1, então vai ficar 2x mais 1 é igual a 24. Então, o x ficaria 24 menos 1, 23, dividido por 2. Então, isso é um absurdo, o que é um absurdo, né? Porque o x que eu peguei aqui que existe, né, que estou supondo que existe, é único, tá? Então, não existe um x que vai satisfazer essa equação para todo xy. Ó, se eu encontrei dois valores de y para o qual essa expressão falha,
Então, já provei então que a proposição é falsa. Agora essa aqui, ó. Existe um x e existe um y, tal que 2x mais y é igual a 24. Isso aqui é claramente verdadeiro, né? Para provar que isso aqui é verdadeiro, basta encontrar um elemento em z e dois elementos, né? Um x e um y, no conjunto dos inteiros, que satisfaçam essa igualdade, certo? Por exemplo, então, se o x for 0 e y igual a 12, não, y igual a 24, temos que 2x mais y vai dar 24, né? Que vai ficar 2 vezes 0, 0, mais 24, então vai dar 24. Ok? Então a ideia é pegar essas proposições, dados nos itens A, B e C, e transformá-las em linguagem simbólica, né? Usando os quantificadores. Então essa é o item A. Dado x pertencente a u, existe um y em u que é menor do que x. Certo? Então, essa palavra aqui, ó, dado x em u, quer dizer que é qualquer que seja o meu x no universo u. Então aqui a gente está falando, ó, existe um y também no universo u menor do que x. Ou quem é menor que x é o y, tá? Então, só isso. Agora o item B. Existe um x em u menor ou igual a qualquer y em u também. Então, como é que fica? Existe, olha, tá falando ali, ó, existe um x em u que é menor ou igual, então o x é menor ou igual que qualquer y em u, tá? Agora o item C. Vou ficar um pouquinho sem espaço aqui, né? Dados x em u e y em u, tá? Então, dados, como quer dizer que é para todo x no universo U e para todo y no universo U, temos que x é menor ou igual a y ou, ó, presta atenção nessa palavra, ou y é menor ou igual a x. Então, x é menor ou igual a y ou y é menor ou igual a x. Bom, x é menor ou igual a y ou y é menor ou igual a x. Tá? Bom, só isso. Tá? Bom, aí o exercício 33, no último vídeo, no vídeo quer dizer da aula passada, né, da aula 9, eu fiz os itens A e B, tá? Até por isso já apaguei aqui. Então vou resolver nesse vídeo mais alguns desses itens, tá? Então, por exemplo, item C. Então, é a proposição existe um x pertencente a U, tal que para todo y pertencente a U, x mais y é igual a y. Tá. É para testar aqui com esses três universos, né? Primeiro a gente vai considerar o caso em que U é os naturais, depois U igual aos inteiros e por final U é igual ao conjunto dos números reais. Então, primeiro caso. Se U é o conjunto dos números inteiros, aí nós vamos obter então a proposição vai ser a seguinte. Então, existe um número inteiro natural x tal que para todo natural y, x mais y é igual a y. Essa proposição é verdadeira, né?
Vamos ver se é mesmo. Ó, ela está falando que eu consigo encontrar o natural, tal que qualquer outro número natural, quando eu somar com ele, o resultado é o segundo número. Quem é o x que eu preciso encontrar que satisfaça a propriedade? É o zero, né? Vamos lá, de fato. Note que se o x igual a zero, então como é que vai ficar aquela igualdade ali? Ó? X mais y, aí fica 0 mais y. Mas 0 mais y é igual a y. Isso vale para qualquer ou para todo y no conjunto dos números naturais, certo? Então provou. Quem é o y que satisfaz a propriedade? Quem é o x, perdão, que satisfaz essa igualdade aqui? É o zero, tá? Isso no conjunto dos números naturais. Agora, se eu considerar u como sendo o conjunto dos números inteiros, é a mesma coisa, tá? Porque o zero satisfaz a mesma propriedade. E também quando eu considero o u como sendo o conjunto dos números reais. Ok? Então esse aqui ó, já fizemos. Vou fazer a D então. Bom, a D é o predicado para todo x. Existe um y pertencente a u, tal que x mais y é igual a x. Então, o primeiro caso é bem parecido aqui com o caso anterior, né? Com o item C, tá? Então, vamos obter então a proposição. Nesse caso, será a seguinte. Para todo x natural, existe um y natural, tal que x mais y é igual a x. Também é verdadeira, tá? Então a ideia é o quê? Eu quero mostrar que existe, para qualquer x que eu pegar, natural, existe um y que satisfaz isso. Então pega um x qualquer. Eu quero encontrar um número tal que quando eu somar com esse número aqui, tá? O resultado seja o próprio x. Agora é óbvio que eu vou ter que pegar o número zero, né? Então meu y é o próprio zero. Com efeito. Então, dado x pertencente a naturais, tô ficando meio, deixa eu arrumar isso aqui. Então, ó, x é qualquer. Então, tem que mostrar que existe um y. Consideremos y igual a zero. Logo, então x mais y é igual a x mais zero, que é o próprio x, certo? Ou seja, satisfaz a igualdade ali que eu quero. Então, isso aqui independe do x, tá? Ó, peguei um x qualquer, mostrei que a igualdade é válida. Então, a proposição, para o caso em que o universo é os naturais, é verdadeira. Da mesma forma que no outro item,
Se o universo é igual aos inteiros, esse caso é análogo, tá? De novo, o y é igual a zero. E se o conjunto universo é o conjunto dos números reais, o exercício é análogo. É a mesma coisa, tá? Só vai mudar onde tem n e vai virar R ou Z, dependendo da situação ali. Agora essa aí começa a ficar interessante. A proposição: para todo x existe um y tal que x vezes y é igual a 1. Então é: para todo x existe um y tal que x vezes y é igual a 1. Isso aqui tem a ver com a existência do inverso, né? Então vamos lá. Bom, o primeiro caso é aquele em que meu universo é igual ao conjunto dos números naturais. Então, nesse caso, a proposição é falsa. Então, vai ficar assim: para todo x pertencente aos naturais, existe um y natural tal que x vezes y é igual a 1. Essa proposição é falsa, porque nem todo inteiro x, tá, satisfaz a propriedade. Deixa eu colocar um pontinho aqui, está multiplicando. Não é todo, tá? Por exemplo, ó, se o x for 1, qual é o número que multiplicado por 1 dá 1? O y é 1 também. Agora, se o x for 2, qual é o número que multiplicado por 2 dá 1? A gente pensar em racionais é o número meio, só que isso é falso. Nesse caso, porque o y tem que ser um número natural, tá? Então, isso aqui é falso. Então, basta pegar um x para o qual não existe um y que satisfaz isso, tá? Por exemplo, se x igual a 2, então se y é tal que x vezes y é igual a 1, vou apagar isso aqui, obtemos. O que acontece? Ó, se o y é tal que x vezes y é igual a 1, então isso implica que 2y é igual a 1. Ou seja, y é igual a meio. Em particular, isso implica que o y não é um número natural. Deixa eu arrumar isso aqui, ficou horrível. Então, y não é um número natural. Só que a proposição aqui está falando que eu preciso encontrar um número natural. Eu não consigo encontrar um número natural. A gente acabou de mostrar isso. Tá? Portanto, a proposição é falsa. Tá? Se U é o conjunto dos inteiros, é análogo, tá?
Você vai fazer a mesma conta, vai pegar o x igual a 2, vai provar então que o y tem que ser igual a meio, mas meio não é um número inteiro. Tá? Lembrando que os inteiros é aquele conjunto aqui. É o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vai embora. Tá? Então a gente vai chegar ao mesmo fato que o y tem que ser igual a meio, e meio não é um número inteiro. Tá? Aí começa a ficar interessante aqui no conjunto dos números reais. Então, ó, se eu pegar o y igual a 2, vai chegar que o y tem que ser igual a meio. Meio é um número racional que, em particular, é real. Se eu pegar o y, ó, por exemplo, se a gente quer analisar essa igualdade aqui, x vezes y igual a 1, né? Por exemplo, x igual a 2, o y é meio, que é real. X igual a 3, o y é 1/3. Se o x igual a menos 1, o y é menos 1. Se o x é raiz quadrada de 2, então o y é 1 dividido pela raiz quadrada de 2. A gente vai fazendo todos os casos, a gente fica com a impressão que é só inverter o número, né? Então, x igual a 9, o y é 1/9. Tá? É só isolar o y aqui. Então a gente pode fazer isso aqui infinitas vezes, para infinitos números, a gente vai achar sempre um y correspondente a um x que satisfaz essa igualdade aqui. Só que tem um único caso em que isso aqui não é verdadeiro. Tá? É quando eu pego x igual a 0. Porque não existe nenhum número real y que satisfaz essa igualdade. Tá? Então a proposição vai ser falsa. Porque não é todo x real para o qual é possível encontrar o número inteiro y que satisfaz a igualdade, tá? Então, vai ser falso também no caso dos números reais. Então, vou fazer aqui, ó. Então, a proposição, então vai ficar assim: para todo x pertencente aos reais, existe um y pertencente aos reais, tal que x vezes y igual a 1 é falsa, tá? Porque ela não é válida para todo número real x. Existe um número real para o qual essa proposição falha. Então vamos lá, com efeito, vai falhar no caso em que x igual a 0. Esse é o único caso em que falha. Então, se x igual a 0, então a igualdade x vezes y igual a 1 é equivalente à igualdade 0y igual a 1. Tá? Que não admite solução. Porque se tivesse solução, isso aqui seria equivalente a dizer que 0 é igual a 1. Isso é falso. Tá? Então, portanto, essa proposição aqui é falsa. Ok? Ó, deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Fazer um comentário aqui rápido. Isso aqui é um caso extra, tá? Se o meu universo fosse o conjunto dos números reais não nulos, tá? Que é você vai pegar todos os números e tira o zero. Como é que vai ficar? Aí a proposição correspondente seria assim, ó. Para todo x pertencente aos reais não nulos.
existe um y pertencente aos reais não nulos, tal que x vezes y igual a 1, essa proposição é verdadeira. Note, em relação ao último caso, eu tirei o zero, tá? Então, de fato, pega x um número real não nulo qualquer. A gente vai tomar, como eu mostrei nos exemplos, o candidato a ser o y é o inverso de x. Isso aqui é um número real, tá? Não nulo. Então, ó, por que no outro caso estava errado? Porque quando a gente pega o y assim, ia ficar o número 1 dividido por 0, que não é um número real. Não existe esse número, tá? Então, mas nesse caso vai dar certo, porque no universo eu estou desconsiderando o zero. Tá? Então, ó, isso aqui é outra proposição, tá? Não vamos confundir com essa aqui, tá? Aqui tem que arrumar um negocinho aqui, gente, ó, que é reais também. Ok? Vamos lá, note que... Então, nesse caso, x vezes y é x vezes 1 dividido por x, que será igual a x dividido por x, que é igual a 1. Então, provamos, não. Dado um x qualquer, eu encontrei o número y associado a esse x, tal que x vezes y igual a 1. Portanto, essa proposição é verdadeira. Tá? Então, o E também fizemos. Tá? Bom, eu vou fazer agora o item I, que parece mais complicado, só que se vocês olharem não é tão não. Bom, o que o item I diz? A proposição para todo x pertencente a U, deixa eu lembrar aqui em cima. Para todo x, para todo y, é para provar que se x vezes y é positivo, isso implica que x é positivo, que ambos são positivos, é isso? X é positivo e y é positivo. Tá? Primeiro caso, num conjunto dos números naturais. Então vamos lá. A proposição vai ficar assim, né? Para todo x inteiro natural, para todo y natural, x vezes y positivo condiciona que x é positivo e y é positivo, tá? Essa proposição é verdadeira nesse caso. Olha só o que acontece. Vamos olhar só a proposição aqui, ó. Bom, se eu associar números a x, y, como é que vai ficar? O que acontece? Como isso aqui é um condicional, se isso aqui é falso, o condicional é automaticamente verdadeiro, né? Então esse caso não precisa nem analisar, tá? Então o interessante é quando o caso x vezes y positivo é verdadeiro. Então vou olhar, provar isso aqui em dois casos. Então o primeiro caso é se um deles é igual a zero. Se o x é zero, ou y é igual a zero, se um dos dois ocorre, então x vezes y é zero. Tá? Por exemplo, se o x é zero, então para qualquer valor do y,
Quando você multiplica por x, o resultado é 0. Logo, xy positivo, isso aqui vai ser falso, né? Porque vai dar 0. Então, x vezes y marca 0, condiciona que x é positivo e y positivo é verdadeiro. Tá? Agora, eu analisei o caso em que um dos dois é igual a 0. Agora, vamos analisar o caso em que ambos são diferentes de 0. Se ambos são diferentes de 0, como x e y são ambos naturais, e lembrando que os naturais é o conjunto 0, 1, 2, 3, assim por diante, teremos então que x é maior ou igual a 1 e y é maior ou igual a 1. Ou seja, x é positivo e y é positivo. Tá? Deixa eu apagar esse e aqui. Eu vou assim, ó, x é positivo, y é positivo e x vezes y vai ser um produto de dois números positivos, cujo resultado é positivo. Vamos lá, logo. Então aqui vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar essa proposição aqui? X vezes y positivo condiciona que x positivo e y positivo. Ó, isso aqui é verdadeiro, tá? E y positivo é verdadeiro nesse caso. Como que a conjunção vai ficar tudo verdadeiro. X, nossa, estou falando verdadeiro e ponto falso. Verdadeiro e verdadeiro vai ficar verdadeiro. E aqui, ó, tem o x vezes y positivo também é verdadeiro. Então, esse condicional vai ser um verdadeiro condiciona um verdadeiro. Então, logo, esse condicional é verdadeiro. Então, essa proposição aqui é verdadeira, ó, que em todos os casos possíveis, a proposição correspondente será verdadeira. Tá? Bom, isso foi, então, para o caso dos números naturais. Aí, quando o universo é igual aos inteiros, isso é falso. Tá? Em particular, nos reais também vai ser falso. Tá? Vamos mostrar, então. Então, a proposição para todo x pertencente aos inteiros e para todo y pertencente aos inteiros, x vezes y positivo, condiciona que x é positivo e y também é positivo, é falsa. Tá? Então, ó, a gente vai ter que analisar essa proposição aqui, encontrar um valor, dois valores de x e y que tornem ela falsa, certo? Então, como isso aqui é um condicional, eu tenho que encontrar então x e y que tornem isso aqui verdadeiro e isso falso. Tá? Ora, como isso aqui é conjunção, eu tenho que pegar dois números de tal modo que torne isso aqui falso. Ou seja, o x e o y que tem que pegar não podem ser positivos, mas tem que ser de tal modo, pelo menos um deles não pode ser positivo, mas de tal modo que quando eu multiplicar os dois, o resultado seja positivo. Ou seja, basta pegar dois números negativos. Ó, por exemplo, se eu pegar x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Então, ó, quando você faz x vezes y, dá 2, tá? Que satisfaz isso aqui. Só que x é negativo, porque é menos 1, e y é negativo.
Então aqui vai ficar falso, nessa conjunção aqui, tá? Então quem é o contra-exemplo nesse caso? Basta pegar qualquer par de números negativos. Então qual é o efeito? Consideremos x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Então, nesse caso, x vezes y é igual a menos 1 vezes menos 2, que é igual a 2, que é positivo. Vou pôr numa linha só. Que é igual a 2, que é um número positivo. Entretanto, x é negativo e y é negativo. Logo, para esse caso particular, para x igual a menos 1 e y igual a menos 2, temos que x vezes y positivo condiciona que x positivo e y positivo é falso. Porque ó, x vezes y positivo está aqui, ó, a gente mostrou. Ó. X vezes y positivo é verdadeiro. X é positivo é falso. E y positivo também é falso. Então essa conjunção é falsa. Então nós temos um condicional em que uma proposição verdadeira condiciona uma proposição falsa. Então o condicional é falso. Tá? Então encontrei um valor de y e um valor de x para o qual essa proposição amarela é falsa. A proposição correspondente é falsa. Portanto, essa proposição toda aqui é falsa. Tudo isso aqui que tem amarelo, tá? Ok? Aí no caso dos reais, é análogo, tá? Basta pegar os mesmos valores de x e y, que a gente chega na mesma conclusão. Ok? Então, ó, se você olhar a proposição, a importância do universo, tá? No conjunto dos números naturais, então se eu pegar esse predicado e colocar o universo como sendo os naturais, eu obtenho uma proposição verdadeira. Agora, se eu pegar a proposição e quantificar utilizando o universo dos inteiros, eu obtenho uma proposição falsa. Tá? Então, sempre que for resolver alguma equação, analisar algum problema, sempre tomar cuidado com o universo que você está lidando, tá? E com todas as possibilidades. Ok? Bom, gente, então a aula de hoje vai ficando por aqui.